Olá, que bom ter você em mais um GC aqui na nossa amada Igreja Batista da Lagoinha. A cada quinta-feira tem sido um tempo, um bálsamo verdadeiramente ao coração de tantas casas, de tantas famílias, e ter você aqui conosco é uma grande bênção. Esse GC, como a gente sempre fala, é algo informal e a gente quer tanto que você participe junto com a gente no momento da oração, no momento da palavra para edificar a sua vida, no momento dos louvores, possamos aqui verdadeiramente participar nesse tempo de pandemia, onde nós estamos nos encontrando de forma online, que você possa participar. Se tem alguém aí na sua casa, convide a sentar aí no seu sofá, a participar desse GC com você. Você pode também divulgar, mandar aí nos seus grupos de WhatsApp, avisando sobre o nosso GC, para que mais e mais pessoas possam ser edificadas. Enquanto nós estamos aqui no nosso GC de hoje, você vai ver um QR Code aí na sua tela e você pode também fazer a sua doação. É um tempo tão desafiador para nós, enquanto igreja, servindo tantas famílias, e você pode participar disso entregando aí a sua doação, a sua contribuição, a sua oferta, ou até mesmo você que é ovelha aqui de Lagoinha, o seu dízimo. Então, fique à vontade no nome de Jesus. Vamos orar e logo depois que orarmos, vamos exaltar o nome de Jesus, vamos cantar louvores ao Senhor em nome de Jesus. Pai, obrigado por essa noite, obrigado por esse GC. Obrigado, Senhor, por se fazer presente no nosso meio. Obrigado, Senhor, por cada casa que está nos assistindo, por cada um, por cada pessoa, por cada família representada. Que seja um dia onde o Senhor toque os corações, que o Senhor transforme as nossas vidas, que o Senhor faça a Tua obra sobre cada coração, meu Pai. Oramos para que o Senhor tenha livre acesso a nós, ao nosso coração, ao GC de hoje, no nome de Jesus. Que ao findar da nossa reunião de hoje, do nosso GC, possamos estar com o coração aquecido pelo Teu Espírito Santo, possamos, Senhor, estar vibrando pela Tua palavra, de amor ao Senhor. É o que nós desejamos, Pai. Oramos e colocamos esse GC em Tuas mãos, no nome de Jesus. Glória a Deus, eu quero tanto saber como foi a sua semana. É um tempo de quebra-gelo, um tempo onde a gente gosta de saber como foi a semana. Sabe por que que nós temos essa interação dentro dos nossos GCs? Porque as pessoas são o nosso foco, o nosso propósito. E saber como elas estão é muito importante para nós. É por isso que eu quero que você, se você que está em casa, se tiver gente do seu lado, pergunte como tem sido a semana até aqui. E nós queremos tanto orar por você também. Mas enfim, quero aqui perguntar aos meus amigos, mais uma vez, estão fiéis aqui comigo no nosso GC, o Gabriel e o Eli. Quero começar pelo Gabriel. Como é que está a semana, Gabriel? Como é que estão as coisas? Como é que está a Camila, sua esposa? Tudo certo? E pastor, boa noite, Eli. Boa noite. Minha semana tá boa. Minha esposa agora está trabalhando, conseguiu um trabalho também. Glória a Deus. E eu acho que agora tudo é bem-vindo, né, nesse momento que a gente está vivendo. A semana tá boa, eu tô feliz de poder estar aqui, tô feliz pelo GC, tô feliz de ver a nossa igreja Lagoinha se movendo a cada dia para ajudar, abrindo as portas, né? Enfim, eu acho que tem muitas coisas que acontecem que as pessoas não veem nos bastidores. Então, eu fico feliz de ver cada dia a nossa igreja crescendo. Glória a Deus. Eli, como é que tá a semana? Tá fria, tô brincando, mas tá bem, graças a Deus. A gente tá seguindo aí, aproveitando essa quarentena para fazer umas pequenas reformas em casa, aproveitar o tempo com a família. Tá sendo um tempo muito bom. A gente está encontrando, né, o lado bom de tudo isso, tentando encontrar o lado bom de tudo isso. E é isso, Deus tem sustentado, guardado e fortalecido mesmo para a gente permanecer firme. Glória a Deus. A semana tá fria mesmo. Tá fria. Tá de Horizonte, blusa. tá. Mas eu também estou bem. Família, Isa, os meninos, tudo certo.
Graças a Deus o Senhor tem cuidado de nós, temos também visto a fidelidade de Deus, né? É um tempo de repensar tanta coisa, né? Sim. Mas tem sido um privilégio para nós também, como igreja, como pastor, no meu caso, servir os irmãos, enfim, né? Poder auxiliar de alguma forma. Passamos aí o Dia das Mães, tivemos a oportunidade de honrar as mamães, e você que é uma mamãe que está nos assistindo, ainda que já passou, né, alguns dias, mas é o nosso primeiro GC pós Dia das Mães. Que Deus abençoe muito você. Glória a Deus, mas no mais tudo bem. Graças a Deus Deus. fazendo, Deus sendo fiel, né, como normal, como de costume, Deus sempre é fiel. Mas nessa hora nós queremos aqui compartilhar da palavra, poder aqui mergulhar nos ensinamentos do Senhor. E eu quero tanto que você abra o seu coração nesse momento onde vamos compartilhar aqui. Eu quero ler com você um texto de Mateus capítulo 13, a partir do verso 53. Mateus capítulo 13, a partir do verso 53. A Bíblia diz assim, olha: tendo terminado de contar essas parábolas, Jesus saiu dali. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam: de onde lhes vem essa sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas essas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhe disse: só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Eu acho que é um texto muito pontual para os dias de hoje, para a gente meditar, para a gente compartilhar aqui no nosso GC, porque nós estamos lidando diretamente com a incredulidade, né? Eu estava ontem num grupo de oração e eu estava falando que a fé é quando a nossa alma abraça a verdade de Deus, a revelação de Deus. E é quando a gente consegue descansar 100%. E a gente sempre fala, talvez você já me viu falando em um culto, em algum lugar, que o único pecado que é capaz de impedir você de ser salvo é o pecado da incredulidade. Todos os outros são consequência desse. Por exemplo, se eu me torno um adúltero, se eu me torno um ladrão, se eu roubo, esse pecado é fruto da minha incredulidade. O fato de eu não crer quem é Jesus me faz praticar o mal, né? Mas o único pecado que a Bíblia nos ensina que faz uma pessoa ir para o inferno ou deixa de ser salva é o pecado da incredulidade, o de não crer que Jesus morreu, ressuscitou o terceiro dia, a verdade da cruz, a ressurreição, a trindade, não crer na pessoa de Jesus Cristo como seu Senhor e como o seu Salvador. E a gente percebe aqui nessa história uma história de incredulidade. A gente vê algumas coisas aqui porque o texto ele fala pra gente que de onde Jesus nasceu, da cidade de Jesus, de Nazaré. E Jesus, ele foi a cidade que mais recebeu ou que mais teve Jesus no maior período de tempo. Jesus passou a sua infância, Jesus passou a sua juventude, né? E essa mesma cidade, esse mesmo povo dali, foi um povo que excluiu Jesus,
Quando Jesus foi pregar na sinagoga, antes desse texto, quando aqui Jesus está voltando para falar novamente, mas Jesus foi excluído dali, né? E não foi por falta de sinais. Jesus, ele fez muitos milagres em Cafarnaum. Cafarnaum tinha 30 quilômetros de distância entre Nazaré, ou seja, a notícia chegava, não era por falta de sinais que eles não acreditavam ou que eles não criam em Jesus, que eles não tinham fé em Jesus, que eles não reconheciam quem Jesus era. Então, nesse GC de hoje, a gente tem que pensar um pouquinho aqui sobre a incredulidade do nosso coração. Nunca foi tão necessário a gente depositar toda a nossa confiança no Senhor. Nunca foi tão necessário como num tempo como esse a gente descansar completamente no Filho de Deus e conseguir que os nossos sentimentos, que as nossas emoções sejam submetidas ou submissas à vontade do Senhor. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável e é a essa vontade que nós devemos entregar. O problema, o que é a incredulidade? É quando alguma coisa fora Deus, alguma criatura e não Criador, começa a governar a nossa vida, começa a gerir a nossa vida, começa a dar norte para a nossa vida. E esse papel, enquanto cristãos, é de Deus, na pessoa do Espírito Santo, obviamente, para a glória do Filho de Deus, mas nós precisamos depender do Senhor. Mas existem aqui algumas coisas interessantes aqui nesse texto, é porque era um povo que cresceu com Jesus, um povo que via sinais, mas existem alguns perigos aqui, alguns perigos que nós precisamos tomar. O primeiro perigo é o perigo de uma admiração sem fé. É o perigo de você admirar Jesus, mas não crer em Jesus. É o perigo de você, olha, ele é um cara gente boa, foi até um profeta legal, é um cara que fez bem, ele no âmbito social, ele fez mais do que qualquer outra pessoa, mas eu não creio que ele é um filho de Deus. Eu não creio. Esse é o grande perigo. Olha o que diz o verso 53 e 54. Tendo terminado de contar essa parábola, Jesus saiu dali. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Ou seja, eram incrédulos, não acreditavam em Jesus como Filho de Deus, mas admiravam Jesus. Olha, ficaram admirados e perguntou: olha, que tamanha sabedoria, que homem sábio, que homem cheio de poder. Jesus estava fazendo milagres, poderes miraculosos. Ou seja, irmãos, existem tantas pessoas que frequentam a igreja local ou que vivem um contexto cristão, que admiram Jesus, mas não crê a ponto de depositar toda a sua vida. O fato de nós estarmos aqui nesse GC de hoje é um convite de Deus para mim e para você a se entregar completamente ao Filho de Deus. Nós não fomos chamados a servir a Deus parcialmente, mas integralmente, completamente. Esse é o convite de Deus para mim e para você. A Bíblia está nos dizendo que existe um perigo. O perigo, Gabriel, de você admirar Jesus, mas não crer 100% que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Senhor dos Senhores, que Ele morreu em seu lugar, que Ele ressuscitou o terceiro dia. Existe um perigo, Eli, existe um perigo aonde eu, talvez por não viver um relacionamento com o Senhor, caí em uma realidade de admiração sem fé. Isso é um perigo, isso é um perigo. O perigo de viver uma admiração sem fé. Nazaré, eu coloquei aqui no texto, era a cidade mais privilegiada do mundo, aonde nasceu o Salvador. Por 30 anos Jesus andou por Nazaré. Eles conviviam com Jesus irrepreensível. Mas quando ele anunciou a mensagem do Pai, a mensagem do reino de Deus, eles recusaram. Admiravam sua sabedoria, seu poder, mas não a sua mensagem. Reconheciam sua sabedoria,
mas não o reconhecia como filho de Deus. Irmãos, o quanto isso é perigoso, sabe? É por isso que hoje em dia você vê, às vezes um famoso converteu e as pessoas ficam, mas converteu mesmo? Porque na obra do Espírito Santo, irmãos, nós somos levados a crer literalmente no Senhor, integralmente no Filho de Deus. Irmãos, pode passar o que for, pode vir pandemia, pode vir o que for, podemos perder o emprego, o trabalho, podemos viver uma realidade, nós servimos a Deus, nós confiamos em Deus. E a Bíblia vai nos ensinar, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O privilégio de você ter esse Jesus de Nazaré habitando dentro do Gabriel, dentro de você, dentro do Eli, dentro de mim, dentro de cada um que está aqui. Preste atenção, cuidado, para admirar Jesus, mas uma admiração sem crer, sem fé, sem depositar a confiança plena no Senhor. Isso aqui que o texto está nos ensinando. Mas existe um segundo perigo. O perigo de termos um conhecimento separado da fé. Vocês vão entender, olha o que diz o verso 54 em diante. A Bíblia diz assim, olha, 55 em diante. Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficavam escandalizados por causa deles. Eles conheciam Jesus. Eles sabiam quem era Jesus. Eles sabiam quem era a mãe de Jesus. Eles sabiam quem eram os irmãos de Jesus. Eles sabiam quem eram as irmãs de Jesus. Eles sabiam de onde ele veio, por onde ele passou. Eles conheciam. Sabe aquele tipo de gente que sabe quem é Deus, que conhece Deus, conhece a palavra, pode ser até um teólogo, conhece Jesus, tem conhecimento a respeito de Jesus. Eu acho que não é nem conhecer Jesus, é ter conhecimento sobre Jesus. Eu conheço Eli, sei onde ele mora, sei quem é seus pais, mas eu não conheço o coração, eu não conheço a mensagem. O perigo de nós termos um conhecimento divorciado da fé, separado da fé, um conhecimento distante do Senhor. Sabe, irmãos, não adianta eu e você sabermos quem é Jesus, quando ele veio, o que ele fez, por que ele fez, se nós não crermos plenamente. Existe um abismo entre o seu conhecimento e a mensagem, a verdade. O que liga é o religare, é o significado de religião, que só Jesus, ninguém vê ao Pai senão pelo Filho. Por isso que ele é o mediador entre Deus e o homem. O homem, Jesus Cristo, é o caminho, é a verdade, é a vida. É isso que nós estamos vendo aqui, um povo que cresceu com Jesus, passou a grande parte da vida de Jesus convivendo, vendo, mas não acreditavam na mensagem. Conheciam. Se perguntar, sabe onde Jesus mora? Sabia. Quantos anos? Sabia. Quem é a mãe? Sabia. Quem é os irmãos? Sabia. Tudo. Mas não acreditavam na mensagem. Quando Jesus abriu a mensagem, quando Jesus começou a declarar a mensagem, eles não creram. Eu coloquei, eles tinham conhecimento de quem era Jesus, mas não tinham fé. Eles não conseguiam entender o humilde carpinteiro como filho de Deus. Eles sabiam quem Jesus era, sabiam quem eram os seus pais, irmãos, conheciam Jesus, mas o coração estava tomado de incredulidade. Isso é um grande perigo, né? Então, nós precisamos meditar nisso. Quero até passar aqui a bola para os nossos irmãos do GC. Esse perigo que nós estamos, que a gente corre, entendeu? De ter uma vida com Deus mais ou menos, de ter uma vida com Deus fria. Você pode perguntar,
alguém que está frio, distante de Jesus, olha, você crê, creio, você acredita, acredito, você sabe quem é, sei, eu só não tenho força. Perigo da gente entrar nessa realidade de apostasia, de admirar e não ter fé, de conhecer e não ter fé. O que você diz aí, Gabriel? O que você contribui, soma com a gente no segundo texto aí? Quando você citou sobre as pessoas entenderem que Jesus era o Salvador, me veio à cabeça, até comentei sobre isso aqui, hoje eu consigo falar um pouco mais sobre a diferença entre você aceitar Jesus como seu Salvador. Isso não basta, porque muitas pessoas hoje, muitos artistas hoje falam, Jesus, eu aceitei Jesus, mas você tem que entender que Jesus é o seu Senhor também. E o significado de Senhor, que vem do senhorio, significa que nós servimos a Ele. Sim. Quando nós servimos a Ele, nós abrimos mão de coisas, nós entendemos que nós estamos servindo ao nosso Senhor, a alguém que é maior que nós. E isso me vem muito à mentalidade. Muitas pessoas falam, eu creio em Jesus, Ele é o meu Salvador. Não, acho que apenas isso não basta. Jesus, Ele tem que ser o seu Senhor. Ele vai governar a sua vida. Você tem que entender que, nós temos que entender que não podemos lutar na força do nosso braço. Nós temos um Senhor, que Ele luta por nós. Ele é conosco. E você disse também agora sobre a questão de nós servirmos. Muitas vezes nós não compreendemos Jesus como esse ser humano que passou todas as aflições como nós passamos. Talvez você fale, mas Jesus não passou esse tipo de problema de ansiedade. Naquela época existiam problemas daquela época, hoje existem os nossos tipos de problemas. Então todos os problemas que existiam na época de Jesus, a Bíblia fala que ele passou por todas as transgressões. Então tudo que Jesus passou, muitas vezes nós temos dificuldade de entender, mas ele era Deus. Não, mas ele também ele era homem. Então a sua humanidade, ele entende tudo aquilo que nós passamos, todas as dificuldades. Muitas vezes nós não esquecemos de orar, nós não temos vontade de buscar. Então Jesus, ele entende tudo aquilo que nós passamos como pessoas normais também. Então eu acredito, pastor, que a nossa busca diante de Deus, ela tem que ser uma atividade diária. Em muitos momentos eu falo, o Espírito Santo me fortalece, me dê força, traga em mim um arrependimento que só você pode trazer. E a nossa busca ao Senhor, ela tem que ser diária. Sim. Isso aí, todos os dias a gente vai rompendo e vai praticando. Glória a Deus. Eli? Eu acho que um dos perigos também da incredulidade, como você citou aí, é que se nós não confiamos em Deus, a gente acaba colocando a nossa confiança em outras coisas. Sim. Porque nós precisamos nos agarrar em algo, nós precisamos depositar essa confiança em algo ou alguém, e isso vai criando ídolos, né? A gente vai criando os nossos próprios ídolos que não são capazes, não são suficientes para nós no momento da necessidade, no momento da aflição. Então, nesse momento, por exemplo, que nós estamos vivendo de pandemia, de quarentena, imagina se o meu ídolo fosse o meu trabalho, eu já não tenho mais. Imagina se o meu ídolo fossem os meus amigos, eu já não tenho mais eles o tempo todo comigo. Né? Às vezes até o nosso próprio ministério vai se tornando esse ídolo, claro, e ocupando esse lugar que Jesus deveria ocupar. Sim. E uma vez que nós não somos mais supridos por esses ídolos, a gente acaba entrando numa decadência, né? Numa depressão de ansiedade, enfim, porque realmente tudo que nós precisamos, toda a nossa satisfação está em Jesus. Nós somos criados para Ele, e uma vez que nós não temos essa plena comunhão com o Pai, nós nos sentimos vazios, né? Então, crer em Jesus é uma questão de sobrevivência para nós como cristãos e como seres humanos. Nós precisamos crer em Jesus, porque crendo nele, nós depositamos essa confiança nele, e seja qual for a situação que a gente passa ou enfrentar, nós estamos firmados nele. Né? E nós temos, inclusive, tudo o que nós precisamos para a nossa alma estar satisfeita em Jesus. Sim. E o que a gente precisa, pensando aqui no texto, a gente precisa entender é que existe uma consequência da incredulidade. Né? O texto vai dizer assim, olha,
Mas Jesus lhes disse, só em sua própria terra e em sua própria casa que um profeta não tem honra. E não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Ou seja, a incredulidade impede da gente receber o que Deus tinha para dar. Jesus queria curar pessoas em Nazaré. Jesus queria fazer mais milagres em Nazaré. Mas a incredulidade fez com que Jesus fizesse, o texto vai dizer assim, olha, e não realizou muitos milagres. Talvez realizou poucos. O texto vai dizer que ele não realizou muitos, né? Ou seja, a incredulidade impede com que você, com que as pessoas que estão ao seu lado recebam o melhor de Deus, a vida de Deus, o milagre de Deus, a esperança do Senhor. É isso que nós precisamos entender, sabe, meus irmãos? Nós precisamos, por meio disso aqui, né, sondar o nosso coração e ver se a incredulidade tem feito parte dos nossos dias, sabe? Deus quer fazer tantas coisas na sua vida, Deus quer tocar sua casa, Deus quer envolver vocês, né? Deus quer quer realizar tantas coisas sobre as nossas vidas, mas muitas vezes nós deixamos de receber porque não cremos plenamente no Senhor. Temos uma admiração separada da fé, temos um conhecimento separado da fé. A gente sabe quem é Jesus. Se te perguntar se você é cristão, você é cristão. Se perguntar a sua religião, você vai responder, olha, eu sou protestante, cristão protestante, sou evangélico. Você vai dizer, mas talvez o seu coração não crê 100% que o Senhor é o Filho de Deus e a mensagem dele é salvífica. Como diz o Gabriel, ele veio para ser Senhor, ele veio para governar. E quando ele é Senhor, quando ele percebe que ele é o nosso Senhor, ele nos salva das nossas transgressões, da nossa natureza pecaminosa, ele nos salva das nossas mazelas, né, de toda a nossa corrupção. Por quê? Porque ele se fez justiça por nós. É isso que nós precisamos entender. Cuidado, né? O tema é o perigo da incredulidade, o perigo, cuidado. Essa mensagem nos chama a olhar para dentro de nós, a tomar cuidado, a vigiar, a viver uma vida de vigilância mesmo, né? A ponto de viver uma vida diária, um relacionamento diário com o Senhor. Esse é o convite do Senhor para mim e para você nesse dia, nesse GC. Cuidado para saber reconhecer a sabedoria de Jesus, reconhecer os poderes de Jesus, mas não crer que ele pode usar da sabedoria e do poder na sua vida. Cuidado para saber tudo sobre ele, a idade, quando ele morreu, por quê, por quem e o que ele fez, os resultados disso, e não crer que morreu por você, que a mensagem é essa, a mensagem da morte e da ressurreição de Paulo. Essa era a mensagem de Jesus, essa era a mensagem dos apóstolos, essa era a mensagem de Paulo. A mensagem se consiste em a morte e a ressurreição do Filho de Deus. Nós cremos na obra da cruz. Amém? É por isso que nós vamos agora cantar um louvor. Deixa com que o Espírito Santo fale ao seu coração, no nome de Jesus. Logo depois nós queremos orar por você, nós queremos colocar aqui as necessidades diante do Senhor, no nome de Jesus. Aleluia. Senhor, que o Senhor possa encher o nosso coração de fé, que possamos depositar toda a nossa vida em Ti, que o Senhor seja a nossa verdade absoluta. O Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor matou a morte, o Senhor venceu a morte. Nós oramos, Pai, para que essa dependência, essa fé que excede todo o entendimento possa preencher o nosso coração. É como a Tua palavra diz, para alguns é loucura, para alguns, Senhor,
não tem nada a ver, mas para nós é poder de Deus, é poder de Deus. Obrigado, Senhor, por nos lembrar, nos mostrar, Senhor, esse perigo de vivermos uma vida aparentemente saudável, mas incrédula. Queremos depositar toda a nossa vida em Ti, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus pela sua vida, que você possa receber essa palavra. E a gente quer orar uns pelos outros. Como todo GC, nós temos alguns pedidos de oração, de orarmos uns pelos outros, de poder aqui, né, em concordância, poder levantar a nossa voz ao Senhor e pedir para que Ele supra as nossas necessidades, a sua necessidade, no nome de Jesus. Não sei se meus irmãos aqui têm algum pedido de oração específico. Tem, Gabriel? Algum? Família? Nada específico. Ok, vamos orar. Quero que você ore conosco também, lembrando que o nosso QR Code está aí, você pode fazer a sua contribuição, entregar a sua oferta, e eu tenho certeza que por meio da sua contribuição, milhares e milhares de pessoas estarão sendo alcançadas, inclusive pela Rede Super. Nós temos tantos desafios aqui para que essa TV esteja no ar, e você, por meio da sua contribuição, você está levando o Evangelho a milhares, se não milhões de pessoas, no nome de Jesus. Pai, nós queremos aqui orar pelos pedidos de oração, pelas necessidades dos nossos irmãos. Em primeiro lugar, queremos orar pelas famílias, Senhor. Gabriel disse, oramos pelo Gabriel, pela Camila, pelos seus irmãos, por toda a sua casa e família. Oramos para que o Senhor sustente os teus filhos e oramos por cada família que está nos assistindo, que está participando hoje do nosso GC. Que o Senhor alcance cada um, cada coração, que no nome de Jesus, Pai, eles recebam aonde eles estiverem o alento, o conforto, no nome de Jesus. Oro para que o Senhor livre cada família de todo mal, que o Senhor dê livramentos, que o Senhor os guarde, no nome de Jesus. Eu quero orar, Senhor, pelas necessidades financeiras daqueles que nos assistem, talvez aqueles que receberam uma licença não remunerada no trabalho, aqueles que talvez, Senhor, foram dispensados, liberados do lugar onde trabalhavam. Oro para que o Senhor os sustente emocionalmente, financeiramente, em tudo, Senhor. Oro para que o Senhor supra todas as necessidades. Oramos, Senhor, por aqueles que nos assistem, aqueles que estão participando do nosso GC e que de alguma forma precisam de um toque físico, de alguma enfermidade, que cada um possa receber a cura do Senhor. Receba a cura. Nós liberamos uma palavra de cura sobre a sua vida, em nome de Jesus, da planta dos pés, a sua cabeça, seja curado, seja restaurado, seja revigorado, no nome de Jesus. Oramos, Pai, pelos ministérios, que o Senhor conduza cada um que nos assiste, que cada um possa colocar o seu dom à disposição do Senhor, possa abraçar a igreja local, possa servir no nome de Jesus. Assim nós oramos e colocamos todos esses pedidos em Tuas mãos, Senhor, no nome de Jesus. Deus abençoe você, que honra ter você participando do nosso GC hoje. Obrigado, Gabriel, Eli, por vocês mais um GC estarem conosco, e você que está em casa, você possa divulgar aí o nosso Lagoinha GC online, né, para que no nome de Jesus mais e mais pessoas possam ser alcançadas. Que Deus abençoe você. Nós aqui da Igreja Batista da Lagoinha estamos à disposição em servir você e servir a sua casa. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo GC. Um abraço.